A Encruzilhada de Cossí e Fui. Tradução do coletivo de teatro Na Classe em Cena. Personagens: o ponto, a mulher, o poeta, o cana. Didascália. A cena representa uma encruzilhada com um poste de luz apagado. Em um canto está um banco. No fundo da cena, um pódio, no qual é posto um suporte para a partitura. Entra o ponto. É um personagem que lembra um mestre de cerimônia ou um manipulador de marionete. Ele faz um primeiro gesto, que acende o poste de luz, um outro que ilumina os projetores e permite descobrir a cena. A mulher está deitada, em uma posição desajeitada, como uma marionete desarticulada. O ponto começa a reanimá-la, fazendo vários gestos em sua direção. De repente, ela dá um grito intenso. A mulher: "O que está acontecendo comigo? Que estranho. Parece... Não. E ainda assim... é estranho. Bizarro mesmo o que está acontecendo comigo. Parece que eu estou revivendo essa cena. Uma noite exatamente como essa. Eu subi nesse mesmo palco, com essa mesma luz, com esse mesmo cenário. Já até avancei a boca de cena, como neste momento, e depois, como da outra vez. Sim! Como da outra vez, eu esqueço meu texto. O ponto. E mesmo assim, a mulher. E mesmo assim, é a primeira vez que isso acontece comigo. Como um monte de coisas que só acontecem comigo uma vez e que me dão a impressão de acontecer 7 vezes. Quando a minha amiga Raquel morreu, eu vivi tudo. Eu revivi tudo exatamente como hoje, como algo que recomeça. Essa dor que dá um nó na garganta, como um enjoo, e os olhos como... Não. Nem dói mais uma dor como essa. Nem machuca mais. Nem mesmo um leve arranhão na barriga. Nem mesmo um aperto, nem mesmo um beliscão, nem mesmo uma ligeira ferida. Eu acho que é besta mesmo. Você inocentemente folheia o jornal e, de repente, uma jovem teve as pernas esmagadas por um carro hoje de manhã às 10 horas. E você se recusa a reconhecer a menina na foto diante dos seus olhos. O motorista, o que ele não sabe é que uma jovem, ela se chama Raquel, que ela tem uma amiga e que hoje à noite alguém teria feito amor com ela, falando das suas lindas pernas. E que ela ama. O que eles não sabem, aqueles que vêm até ela e dizem: agradeça a Deus por estar viva, é que ela está morta. Morta! Porque a vida para ela é a dança. Raquel é uma amiga de verdade. Eu acho. O tipo que você diria coisas horríveis quando você quer se amar. E é nela que você desconta. Uma pausa. A atriz congela e não se move. O ponto. Essa impressão. A mulher permanece congelada. Ela retoma pouco a pouco os gestos
que a fazem voltar. Foi o início da peça A Encruzilhada, Le Carrefour, no original em francês, do dramaturgo togolês Kossi Efui. E eu sou Glória Magalhães, coordenadora do grupo de pesquisa LEDRAC, Literatura, Educação e Dramaturgias Contemporâneas, e do coletivo de teatro Na Classe em Cena. O dramaturgo togolês Kossi Efui nasceu em 1962 no Togo, um país da África do Oeste, que tem como língua nacional a língua francesa, mas no qual se falam também muitas outras línguas. Kossi Efui estudou filosofia na Universidade de Lomé e fez parte dos movimentos contra a ditadura do presidente Iadema, presidente do Togo à época. Ele foi perseguido por essa ditadura e graças ao texto que ele escreveu e que participou de um concurso na França, ele pôde viajar para a França e desde então ele vive lá na cidade de Nantes, na França, e produz várias peças. Ele faz parte de um coletivo de teatro que se chama Teatro Invisível e escreve romances. Ele tem uma produção bastante intensa. Eu vou colocar aqui nos comentários para vocês algumas dicas, né, de livros. Ele escreve romances, peças de teatro e atua oferecendo oficinas de teatro para estudantes, para adultos. Ele participa de residências de escrita, né? Isso é muito comum na Europa. Os autores são convidados para fazer residências de escritas e dessas residências eles produzem textos ou espetáculos teatrais. Eu resolvi trazer essa peça hoje para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre ela, porque no vídeo da outra semana, vocês lembram que a gente falou sobre o metateatro, né? A gente conversou sobre a peça do Pirandello, 6 personagens à procura de um autor, e a gente viu a figura do ponto, né? No grupo de pesquisa, várias pessoas perguntaram o que seria o ponto e a gente trocou algumas informações sobre essa figura que hoje não existe mais no teatro contemporâneo, mas que durante muito tempo foi uma figura importante do teatro, porque era quem soprava o texto para os atores quando eles esqueciam esse texto. Então, esse personagem do ponto, na peça do Pirandello, da qual a gente falou no vídeo anterior, é bastante importante, porque dentro de uma troca de papéis, o ponto é aquele que escreve o texto de um drama que está por acontecer, mas que não acontecerá, né? A gente viu aqui pela primeira didascália da peça que o ponto vai ser uma figura importantíssima na peça A Encruzilhada, do Kossi Efui. O ponto é quem vai conduzir toda a peça. No início da peça ele tem poucas falas, mas é ele, né, que vai despertar a mulher, a personagem a mulher, que ela está como uma marionete desarticulada no fundo do palco. Então essa ideia de que o ponto é quem vai manipular, é quem vai trazer para a cena as personagens, né? E a primeira personagem que o ponto vai trazer é justamente a mulher. Tem um jogo muito interessante que a gente pode perceber logo nessa primeira réplica da memória, né? E do esquecimento. Isso vai permear a peça toda, né? E é muito interessante a gente dando continuidade ao livro Poética do Drama Moderno, né, do Jean-Pierre Sarrazac, que a gente vem discutindo já há algum tempo nos vídeos. A gente vai ver que uma das características desse teatro moderno e contemporâneo é justamente isso, é trabalhar menos com a ação do aqui e agora do teatro, dentro daquele contexto ilusionista da mimesis, e mais com uma ruptura da ilusão, uma ruptura da mimesis,
e uma recuperação de uma história, né? As personagens começam a contar histórias, né? Então o tempo passado vai aparecer, a gente vê que a personagem, a mulher, ela está se lembrando de um acontecimento que é o acidente dessa amiga, né, a Raquel, e o tempo todo esse jogo, ela se lembra e ela esquece, ela se lembra e ela esquece, né? Então esse jogo da memória e do esquecimento. Uma coisa interessante que já se anuncia também nesse primeiro momento da peça é que numa situação de ditadura, porque a gente está vivendo uma situação de ditadura, como eu disse para vocês, o Kossieff, ele foge para o exílio, foge de uma ditadura porque ele é perseguido politicamente. Os artistas são sacrificados, né? Então é interessante que a primeira artista sacrificada é a dançarina Raquel. A Raquel é um personagem que tem um nome, né? Vocês viram que as personagens que aparecem na peça, né? A mulher, o ponto, o cana e o poeta, eles não têm nomes próprios, né? Mas a Raquel tem um nome próprio. E ela é um tipo de um personagem fantasma, porque ela é citada, mas ela não aparece como personagem na peça. Então ela vai ser a primeira artista sacrificada pela ditadura. Ele vai descrever como se fosse um acidente, mas depois a gente vê que pouco a pouco os artistas são sacrificados, né? Um personagem que vai aparecer logo em seguida é o poeta. O poeta também é um perseguido político, né? Ele está sendo perseguido politicamente, já foi um exilado, né? Ele teve que sair da sua terra para fugir da perseguição da polícia. Então é também um artista que é perseguido, né? Um outro artista que vai aparecer na peça pelas palavras do poeta é o pintor. O pintor não tem um nome, ele vai ser citado como o pintor. E tem uma cena belíssima, um monólogo belíssimo da peça, no qual o poeta descreve a cena de tortura desse amigo pintor, né? E que a cada vez ele é interpelado pela polícia, ele é torturado, os textos e as pinturas dele são rasgados, né? Então a gente vê bastante clara, né, essa imagem da ditadura e da censura, né, que é uma temática que vai também permear a peça. Um outro personagem que vai aparecer mais do meio para o final é o Cana, né? O policial. E esse policial, a gente vai ver que também no texto do Kossieff, esse policial, a gente não vai ter uma imagem estereotipada desse policial, né? Como o mal que é mal por querer ser mal. Ele é um policial bastante angustiado e amargurado, né? Tem um monólogo também do policial que ele fala que ele tem medo no lugar da alma, né? E que as ações dele, as ações violentas dele, elas vêm por causa do medo. Então a gente vê que numa situação dessa de fascismo, né, que a gente está conhecendo, né, assim, vendo acontecer hoje, a gente já sabe pela história, mas hoje a gente está vivendo um momento histórico assim, essa ideia do medo, né, do medo que toma conta da alma das pessoas, né? E os artistas que vão ser aqueles que vão ser sacrificados, vamos dizer assim, né, numa situação dessa de censura e de ditadura. Essa peça foi apresentada várias vezes pelo coletivo de teatro na classe em cena. Eu cheguei também a montar uma leitura cênica da peça numa disciplina que eu ofereço na Universidade de Brasília. E nós já pudemos trabalhar com ela, tanto na versão em francês quanto na versão em português. Como eu já disse, a tradução do texto foi feita pelo coletivo de teatro. A gente tem um tipo de trabalho de tradução coletiva
que a gente já fez várias vezes, a gente compartilha um documento e começa a traduzir, divide um pouco por personagens para que cada tradutor de cada trecho daquele personagem possa sentir quais são as características de fala daquele personagem, como ele se expressa, que tipo de vocabulário ele usa, né? Então a gente faz uma divisão primeiro por personagens e depois a gente vai colocando o texto na boca, vamos dizer assim, né? A gente começa a fazer a encenação da leitura e articulando o texto, vendo, aqui o ritmo ficou bom, aqui a gente pode adaptar melhor, essa palavra não tá tão coloquial, mas será que esse personagem tem uma fala mais coloquial ou uma fala mais norma culta? Então a gente fica tomando as decisões para tradução final da peça. Aqui nos comentários eu vou colocar também links de fotografias, né, que vocês podem ver no Facebook, na página do Facebook do coletivo, que se chama En Classe en Scène. Vocês podem ver trechos ou às vezes gravações inteiras da peça. Uma outra coisa interessante que eu acho que a gente fez nas nossas montagens foi o que, em princípio, é uma decisão que a gente toma em função do número dos participantes no grupo, mas que depois acabou se tornando uma marca do coletivo, que é o desdobramento de personagens, né? Nas montagens que a gente fez, em algumas tinha 4 atrizes fazendo o papel da mulher e 4 atores ou atores e atrizes fazendo o papel do poeta. Então a gente procura fazer com que cada um dos participantes, cada uma das participantes que fazem esse personagem, que deem uma nuance diferente para esse personagem. E aí é muito interessante porque a gente também faz uma criação da personagem que é uma criação coletiva, né? São várias cabeças pensando o mesmo personagem, né? Em alguns momentos a gente não, ou melhor, muito frequentemente a gente não leva em consideração, é um personagem masculino, ele tem que obrigatoriamente ser feito por um homem. Ou personagem feminino, não, a gente vai misturando. Então, em algumas montagens houve rapazes que fizeram a personagem feminina, moças que fizeram a personagem masculina, do poeta, do cana. Então a gente, isso acabou virando uma marca do grupo e o que eu acho enriquece muito o trabalho, né? Porque, como eu disse, ajuda a sensibilidades e vivências diferentes construírem nuances diferentes para esses personagens. Uma outra coisa interessante que nós fizemos foi, nós temos alguns participantes, e mulheres e homens, né, que são dançarinos e dançarinas, né, e que trouxeram uma contribuição em relação à dança, né. Foi um trabalho de pesquisa que eu tenho feito, que meus orientandos e orientandas estão fazendo, logo a gente vai publicar coisas, né, material a respeito disso, que é trazer a dança também para os espetáculos, né? Os momentos em que a mulher ela se lembra da Raquel, a gente criou cenas com uma iluminação diferente, que como se essas cenas se passassem na mente desses personagens, né? Então a intervenção da Raquel, a intervenção da tortura, do pintor, né? A gente procurou trazer isso, mostrar isso também através da dança. Agora, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de comentar um pouquinho o que seria interessante a gente observar na análise desse texto dramático, né? Então, levando em conta o que a gente já vem discutindo e o livro do Sarrazak, a gente pode pensar na questão da fábula, né? Quais são as ações dessa fábula, né? Quais são as sequências de ações? Qual é o enredo, né, dessa peça? E a gente vai ver, e isso a gente vai descobrir no final, eu vou dar um spoiler, né? Mas no teatro a gente sabe muito bem
que o importante não é saber como termina, mas sim como esse texto é construído, no final a gente vai descobrir, por meio de um monólogo do Ponto, que tudo isso se passa na cabeça do Ponto. Né? O Ponto sonha todo isso, todo dia, ele tem todo dia esse mesmo sonho. Então, essa questão do teatro dentro do teatro, que a gente já falou sobre o Pirandello da última vez, a questão da memória, né? Dentro do que o Sarrazaki vai dizer da romancização do drama, então esse uso do passado no drama, a gente vai ter monólogos na peça em que as lembranças vão ser trazidas para a cena através de um passado, né? Rompendo com o ilusionismo do aqui e agora, da mimesis. Os personagens, como é que são construídos esses personagens, né? Esses personagens que são um pouco imaginados, né? A gente vem a saber disso no final, como eu disse, então eles estão na cabeça de alguém. Né? Esses personagens estão na mente do Ponto e, em última instância, do próprio poeta que escreveu o texto. E muito importante, a gente vai ver que tem um capítulo do livro do Sarrazaki que vai falar dos personagens e que o Sarrazaki vai dar o nome de impersonagens. A gente vai ver também a importância desses personagens fantasmas, de alguma forma. A Raquel, o pintor, personagens de quem se fala muito, né, da Raquel, do pintor, mas que eles não vão se materializar em cena. Né? Eles vão ser citados, eles vão fazer parte das histórias desses personagens que estão em cena. Uma questão interessante também que eu posso ressaltar a partir das montagens que a gente fez é da nossa relação com o público. Que isso vai ser abordado pelo Sarrazaki no último capítulo do livro, que é a questão do jogo. Durante o tempo todo da peça, a gente tenta interpelar o público, trazer o público para dentro da peça. A gente fez em escolas também, né? Essa peça a gente chegou a fazer numa escola de ensino médio e num Instituto Federal aqui em Brasília. Então algumas personagens saindo do público e vindo a interpelar o público diretamente, se dirigir diretamente ao público. Esse tem sido um exercício que a gente tem feito também no coletivo. Qual a importância, então, de um texto como este, escrito por um autor togolês, em francês? O texto foi escrito em 1990. Qual a importância dele hoje, aqui no Brasil, na Universidade Brasileira? A meu ver, tem toda a pertinência, pelo momento histórico que nós estamos vivendo, pelo momento histórico em que nós temos que tomar posições e lutar contra determinações autoritárias e contra o fascismo. Eu acho que esse texto é completamente pertinente. E é uma coisa muito interessante, foi um processo muito interessante, porque eu conheci o Kossier Fouy, eu tive a oportunidade de ir a Nantes e de vê-lo já 2 vezes, fiz uma entrevista com ele, que a gente deve publicar também, logo mais, a entrevista feita com ele, e como é importante, eu costumo dizer que eu descobri a África francófona, né, a África de língua francesa, através da Europa, através dos meus estudos na Aliança Francesa, meus estudos de francês. Então foi como um triângulo, né, a partir da descoberta da França, dos meus estudos de francês, literatura e língua francesa, eu descobri a África. E o quanto esses países, o Togo especialmente, porque eu tenho trabalhado com 2 autores togoleses, né, o quanto tem um diálogo importantíssimo a ser estabelecido entre o Brasil
e o Togo, o Brasil, a Costa do Marfim, o Brasil e o Benin. A gente esquece que muito das nossas raízes, né, grande parte das nossas raízes são desses países, e a importância da gente valorizar esses autores, trazer as traduções para o Brasil. E eu acho que essa é uma das missões do nosso coletivo, é um dos grandes desafios que a gente tem enfrentado. Eu espero que vocês gostem da peça do Kossié Fui. Alguns orientandos e orientandas meus estão trabalhando sobre esse texto e acredito que logo mais a gente vai ter várias publicações aí para divulgar mais a obra desse autor tão importante que é o Kossié Fui. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijos.